Opa, tudo bom? Hoje nós vamos aprender que a resistência de um corpo não depende só do material que é feito, depende das dimensões do corpo. Então vamos lá para o quadro que eu vou te explicar hoje a segunda lei de Ohm. Então, gente, na aula de hoje a gente vai dar continuidade da aula passada e vou explicar a segunda lei de Ohm. O que quer dizer a segunda lei de Ohm? A lei de Ohm quer dizer que a resistência de um corpo não depende só do material que é feito, mas também das suas dimensões geométricas. Como assim? Eu vou explicar agora. Temos um corpo aqui, no caso um cilindro, e a gente quer calcular a resistência desse cilindro. E como a gente vai achar a resistência desse cilindro? A resistência, que eu chamei de R, vai ser igual a ρ L sobre A. O ρ é a resistividade. Isso sim depende do material. A gente vai ter que o do ouro é um, que é da prata é outro, cobre é outro, ferro é outro. Isso vai variar de acordo com o material. E L sobre A que vão ser as dimensões aqui do fio. Beleza? O que a gente vai entender é o seguinte, como a resistência é a oposição da passagem da corrente elétrica, para a gente reduzir isso não vai ser muito difícil. Uma vez que a gente pode pensar num exemplo como sendo o cano da água. A gente pode falar que a corrente é uma quantidade de água que quer passar, e a gente pode pensar o seguinte, quanto maior for o cano, ou seja, maior for essa área, mais fácil a corrente da água passar, mais fácil a corrente elétrica passar. Então a gente vai ter que a resistência vai ser inversamente proporcional a essa área de secção aqui. E a mesma coisa, quanto maior o cano, você vai ter mais caminho para percorrer. Ou seja, vai ser mais difícil para passar. Ou seja, quanto maior o comprimento desse cano, maior vai ser a resistência. Você vê que eles são diretamente proporcionais, a resistência e o comprimento do corpo. Outra coisa importante de dizer também, que não cai com tanta frequência nos vestibulares, e nem no Enem, mas caso caia, é importante você estar sabendo que a resistividade de um corpo ela pode variar de acordo com a temperatura. A gente vai ter que a resistividade do corpo vai mudar de acordo com uma variação de temperatura, um delta-θ aqui. A gente vai ter que essa nova resistividade vai ser igual à resistividade do corpo, sem nenhuma variação de temperatura, 1 mais esse alfa aqui. Esse alfa é o coeficiente que vai mostrar o quanto que a resistividade varia, ou seja, também vai depender do material, vezes a variação de temperatura. Normalmente, quando isso cai em algum vestibular, eles já te dão isso aqui. Então, não é algo que você tem que se preocupar muito. Tendo isso em vista, a gente já conseguiu definir a segunda lei de Ohm, explicar como se calcula a resistência de um corpo, e também algo muito importante, a gente vai ter que a resistividade do corpo vai variar de acordo com a temperatura. É importante lembrar também que como a resistividade de um corpo varia de acordo com a temperatura, a resistência do corpo também vai variar, uma vez que a resistência depende da resistividade. E com isso, a gente pode concluir nossa aula e a gente pode começar o próximo conteúdo na aula seguinte. Então, até a próxima aula.